E depois que eu coloquei aquilo na rua, a segurança veio, foi tipo assim, cara, eu sou capaz. Por isso que eu acho que é bem importante, principalmente, falar isso para quem tá começando, para os alunos, assim, porque todo mundo passa por essa fase. E que eu acho que é muito o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente tem acesso à informação, conteúdo, 1000 cursos, e aí, às vezes, a gente fica tão preso no consumir a informação, consumir conhecimento, que você deixa de fazer. A gente se trava quando chega ali naquela folha em branco, né? E muitas vezes, eu acho que muito influenciado pelas redes sociais hoje em dia, da perfeição, da entrega, né, desse imediatismo, a gente já quer acertar no primeiro traço que você soltar no papel. E, cara, não dá. Eu acho que vai passar por muitos traços horríveis, por muitos desenhos frustrados. A frustração, ela é muito parte do processo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Agora no YouTube, que nós estamos aqui vendo no YouTube, e se você está escutando aí no Spotify ou em algum tocador de podcast preferido, não tem problema nenhum, mas saiba que agora tem imagem. Inclusive, estava falando com a Cris Pagnocelli, seja uma honra tê-la aqui no nosso querido podcast. Se você não conhece a Cris, calma lá que a gente já vai chegar nisso. Eu quero deixar aquele recado inicial para quem está ajudando a gente a manter de pé aqui o podcast, que é a Mocaperia. A Mocaperia é um repositório de mockups out of home, ou seja, mídia externa, que tem a ver até com a nossa convidada também, que ela vai falar que ela é muralista e tudo mais. E se você quer mockups de qualidade, vai lá na mocaperia.com, que tem mockup muito massa, e clica aqui não, né? Aliás, aqui embaixo nos comentários tem, e tem o meu cupom, que é Léo15, também ganha um cupom lá, um arrego. Bom, vamos lá, porque eu não quero ficar eu falando aqui sozinho. Cris, muito obrigado por ter... Cristina, né, primeiro. Mas é que a Cris, a abreviação também já fica ótimo. Obrigado por ter aceito participar aqui, eu sempre agradeço demais. Por quê? Porque o tempo é precioso, é a única coisa que a gente tem na vida de verdade, é o tempo, né? O resto todo é comprável de alguma forma. Aí saúde também, enfim, mas o tempo é tão importante quanto. E obrigado por ter aceito aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução só para você entender, tá? A Cris, ela é designer, ela é artista, ela é muralista. Eu ia falar tipógrafa, porque ela trabalha muito com tipografia, mas eu fiquei meio assim de falar de tipografia, por causa que tipografia é uma parada muito, às vezes, técnica e tudo mais, e acaba-se... Mas também tenho total a noção que ela manja demais de tipografia, porque senão não poderia fazer o que faz, o trabalho que faz. Enfim, eu quero que ela se apresente mais pra gente, e ela é artista real mesmo, assim, tipo, exposição, enfim, né? Incrível. Cris, obrigado de coração ter aqui aceito. Quero que tu te apresente assim pra nossa galera, como se ninguém te conhecesse. E, cara, eu quero saber das histórias, que nem eu te falei nos bastidores, lá das crianças, né? Eu gosto sempre de pegar de criança, porque é uma coisa que às vezes a gente esquece como foi lá atrás, e às vezes não tem nada a ver. Já passou convidados aqui que, pô, o cara era advogado, velho. E quando vê, se transformou num artista, num designer, num criativo. Então é muito legal ver essa história toda. Muito obrigado, o microfone tá contigo aí. Obrigada, Léo, um prazer. Fiquei bem feliz com o convite. Acho muito massa a gente poder fazer um pouco desse resgate, e até toda vez que alguém me convida para falar sobre o meu trabalho, é um revisitar toda a sua trajetória, né? E é muito legal ver o quanto a gente constrói pouco a pouco. Eu posso dizer que comecei no design. Design me abriu muitas portas, então fiz faculdade de design. Mas eu sempre fui uma mente muito inquieta, então logo após a faculdade, trabalhando uns 2-3 anos em agência, eu já percebi que aquilo não era para mim. Eu queria algo mais, algo que fizesse sentido. E foi quando eu resgatei um pouco da Cris criança, que gostava de desenhar, que gostava dos processos manuais. E fui, então, em busca de um curso que me proporcionasse isso. Eu acabei buscando esse curso por alguns anos, tentei Belas Artes em Curitiba, não passei. E como eu já estava ali com esse plano, acabei passando numa pós-graduação em Barcelona e mudei para lá. Eu considero esse estágio da minha vida, foram exatamente 9 meses que eu passei na Espanha, e eu digo que foi uma nova gestação, né? Nasceu uma nova Cris, porque esse curso de ilustração criativa lá, para além do curso, a experiência fora, né? Tipo, entrar em contato com outras culturas e olhar para fora te faz olhar para dentro também. Então, eu redescobri muito do que eu gostaria de fazer,
Depois disso foi uma caminhada muito longa também. 2 anos depois eu morei em Nova York por 6 meses. Fiz um curso de visual branding, então eu nunca deixei o design de lado. Mas eu estava sempre buscando essa linguagem mais artística, mais autoral, para, né, comunicar o que eu queria para o mundo. Então, depois de todas essas explorações e caminhada, também me vi entrando muito no ativismo, porque experienciando o mercado de trabalho, que era predominante masculino e ainda é, eu vi a necessidade de falar sobre isso, né? Como um corpo feminino ocupa esses lugares e fala sobre as questões que são importantes e que muita gente não estava falando naquela época, né? 2015, 2017, quando começou realmente a terceira, a quarta onda feminista, assim, ir pra rua e fazer marcha. E eu vi o meu trabalho, sabe, se moldando junto, obviamente, com as questões culturais que estavam acontecendo e com as questões íntimas e próprias minhas, assim, né, das minhas vivências. Então, eu me apresento como designer, artista e agora muralista, porque principalmente de 2019, pandemia também, logo que a gente começou a sair para a rua, comecei a ocupar muito a cidade, né? Então, agora eu me apresento também como muralista e te digo que acho que é o que mais me realiza hoje em dia, né? Mas eu continuo atuando em todas essas áreas. Então, foi engraçado que agora acabou de passar o Dia das Crianças e eu resgatei uma foto da Cris, a pequena Cris, pintando seu primeiro muro. Eu sou de Pato Branco, né, uma cidade pequena, vim para Curitiba estudar. E com 10 anos eu pintei o primeiro muro, porque meus pais me colocaram numa escola de pintura. Então, desde muito pequena eu já estava muito ligada às artes, né? Eu acho que como aquariana, tá aí. Tá ali, né? Mas tu sabe que eu sempre falo da minha história também no design, que ele começou pelo computador, pela informática, assim, né? Na época da informática, né? Eu tenho 38 anos, então lá eu peguei antes da internet, né? Desistir. Não a internet popular, né? Internet Sim. comercial, assim. Mas eu tenho um episódio da minha vida que foi com grafite. Que foi realmente com grafite. Foi assim, ó, eu comecei a desenhar. Não é que eu desenhava, nunca desenhei, assim, desenhos e tudo mais. Mas tipografia era uma parada que eu gostava, assim, apesar de não saber nem esse nome. Era fonte, desenhava os nomezinhos com sombrinha e tal. E eu me lembro que foi no 2º grau, eu fazia de noite, já trabalhava na época, e eu tinha um amigo que ele era das torcidas organizadas, umas coisas assim. E, cara, o cara era pichador, essa é a grande verdade, assim, não é artista, mas eu hoje tenho uma outra visão disso, né? E eu lembro que eu cheguei na aula e ele tava desenhando, assim, né, uma tipografia, assim, um nome, assim, né? E eu falei, cara, pô, isso aí parece aqueles grafites que tem na rua. Eu disse pra ele, né? E ele, cara, isso é aquilo. E eu, que legal, velho. Acabei ficando amigo dele. E ele começou a me ensinar um pouco, né? Nem me ensinar, mas eu comecei a olhar para aquilo, né? Tipo, fazer igual e tal. E eu lembro até, assim, de uma época de ir pra rua mesmo, assim, de achar tinha um muro lá perto de casa, que era de um terreno, assim, tal. Pô, fui lá, pintei. Eu tenho isso em mim, assim, sabe? Tipo, realmente, em mim, no sentido de, na minha trajetória, passei por isso também, assim. Porque é muito legal essa coisa manual, essa coisa a gente perdeu isso, eu acho, sabe? Nós, dessa fase digital totalmente, a gente inicia e termina um trabalho totalmente, basicamente no computador, né? É difícil hoje em dia não, tem um momento que eu faço um sketchbook, cara, 90% do tempo tu não faz isso, assim, tu acaba já pegando o briefing e já começa a trabalhar. Então é muito importante essa manualidade, né? Que nem diz o Felipe, né? Esmere manualidade. E é legal isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu foi estudar... falou que, assim, que tu estudou também branding, né, de expressão de marca e tal. Como é que isso ainda impacta no teu trabalho atual, assim, o que tu aprendeu um pouco de branding, tu usa no teu trabalho também como artista, assim, é tudo meio interligado. Super, eu acho que uma coisa somou muito, né, a outra. Nunca deixei o design de lado, eu acho que principalmente como uma forma estratégica de pensar a comunicação, né. Sempre que eu vou fazer um trabalho, seja comissionado, seja pessoal, seja uma peça ativista, ou até agora, recentemente, que eu fiz uma residência artística, eu não consigo mais não pensar
como eu vou passar essa mensagem, quais são as estratégias, quais são as ferramentas que eu tenho, né, para chegar onde eu quero. Então, ficou muito claro até nessa nova fase, assim, né, de ter aberto minha primeira exposição individual, ver o meu trabalho autoral muito mais desenhado, assim, muito mais redondinho, assim, né? Eu acho que foram anos ali se construindo, mas o design não vai sair nunca de mim. Eu acho que eu consegui entender, claro, a arte ela é uma expressão muito natural, genuína, que muitas vezes ela simplesmente acontece, ela não é muito pensada, mas muita gente deu o feedback da exposição, assim, né? Tipo, a paleta de cores, a repetição das coisas, você vê que tem uma cabeça de designer por trás. Inclusive, eu tava olhando atrás e te tem tipo, vários padrões, assim, né? E daí tu olha para aquilo, tu pensa, puta, aquilo ali é um padrão, velho. Tu aprende em design isso, assim, né? E às vezes... eu acho que design, cara, é um skill que todo mundo deveria ter um pouco. Porque pensamento de design, mesmo que tu não sei desenhar e tal, não, cara. Pensamento de pegar um problema e picotar ele em pedaços e ir resolvendo ele, né? Problemas. Por partes, assim. É o que o designer Isso, vai resolvendo isso, exatamente. E, Cris, como é que foi esse lance da residência, assim? Foi massa de conviver com outras pessoas de outras culturas? Como é que foi? Foi aqui? Teve que viajar para... Na verdade, eu já estava querendo fazer uma residência artística há algum tempo, então, ano passado eu falei, vou focar nisso, me inscrevi em algumas e acabei passando justamente, fui selecionada numa residência individual aqui em Curitiba nesse ano. Foi uma imersão de 2 meses e meio no ateliê da Asa Basa, não, na verdade, Basa Network, é um grupo do Lucas Veloso, que ele tem mentoria com vários artistas, então participei, né, tinha encontro toda semana online com esse grupo que ele formou na Basa, e ele abriu a galeria Asa Basa esse ano em Curitiba, e ele abriu essa experiência de residência também. Eu fui a segunda residente, e aí foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já vivi, né? Foi praticamente um curso intensivo individual, né? Eu e ele, assim, num espaço, a gente tinha um encontro por semana, mas basicamente eu passava a maior parte do tempo sozinha, então super mergulhada nas questões que eu estava a fim de trabalhar, que já vinha de alguns anos, assim, né? Que desde que eu comecei a fazer o ativismo com o feminismo, de ir pra rua, de levar essas mensagens, então pensar para além disso, nas leituras que eu estava, né, curtindo, principalmente na pandemia, e as vivências, né, que eu te falei, como a gente experiencia as coisas a partir de um corpo feminino, a partir da educação que a gente recebeu e muito voltada para as relações, né, a minha pesquisa ali na residência estava muito sobre a educação da mulher por amor e sexo, né? Como a gente cresce pensando que isso é a coisa mais importante da nossa vida, enquanto os homens são educados principalmente para ser profissionalmente bem-sucedido. E as mulheres, no fim... Profissionalmente babacas. É assim, foda, né? Porque, na verdade, eu acho que até hoje a gente tem muito esse reflexo da diferença da educação dos gêneros, né? Se a gente tivesse uma educação igualitária, seria muito diferente. A gente trataria, né, as pessoas de forma diferente. Então, eu sinto que foi uma coisa que me impactou muito na minha carreira, né? Ter sido educada dessa forma, ter colocado muitas vezes relações à frente da minha carreira profissional, ter deixado de fazer algumas coisas, embora eu acho que eu sou uma mulher que priorizou muito na vida, enquanto eu vejo que outras mulheres não. Então, eu acho importante falar isso, obviamente, da minha perspectiva, mas que impacta muitas outras mulheres. Eu fiquei, assim, extremamente feliz de ver o feedback das minas na exposição, entendendo que aquilo ali é super importante ser falado. Mas eu acho que a residência, para mim, foi extremamente importante para eu tirar um tempo, e nesses 2 meses e meio eu eu adiei alguns trabalhos, porque eu falei, cara, isso aqui é muito precioso, eu preciso colocar toda a minha energia para fazer essa exposição individual, e óbvio que teve muito choro,
no início daquele processo criativo, você não sabe como é que você vai resolver esse problema, quando na verdade... E tá uma merda, tá tudo ruim, tem que fazer tudo de E novo. aí, quando eu soltei um pouco, eu falei, cara, não é um problema a ser resolvido, eu preciso colocar minha voz no mundo, e comecei a, muitas vezes, intuitivamente, deixar a tinta sair, a tinta escorrer, literalmente, na tela, e colocar em palavras também, né? Soltar um pouco do lettering, né? Que nem você falou. Eu passei muitos anos ali trabalhando com lettering, tipografia, caligrafia, e de uma forma muito perfeccionista, né? Muito bem desenhadinha. E ali na residência artística foi tipo colocar na tela de uma forma não a perfeição da letra desenhada, e sim Não no grid, não precisava ter um coisas grid misturadas, por trás, né? Então eu usei tudo que eu aprendi para colocar essa voz no mundo e, cara, te digo que foi um belo investimento de tempo, de energia, de grana, obviamente, né? É um investimento financeiro que a gente faz na gente. E fiquei muito feliz com o resultado. Muito feliz com o que eu pude entregar e principalmente com esse feedback que eu te falei. Poder conversar não só com as mulheres, mas perceber que muitos homens foram lá e puderam, né, entender muito mais do universo feminino, da luta feminista, o quanto ela é importante, ver essa perspectiva das mulheres, né? Então... Total. E Cris, me diz uma coisa, essa exposição, ela saiu... Já era uma vontade que tu tinha de fazer bastante tempo, era uma coisa que sei lá, era meio que um caminho óbvio, tornar o teu trabalho ser uma exposição, ou foi uma coisa que apareceu, assim, olha só, cara, pô, já tô maduro o suficiente pra fazer uma exposição, como é que foi essa autonegociação contigo mesmo, assim? Eu acho que eu sempre tive vontade de fazer uma exposição, né, dos meus trabalhos, mas como o meu trabalho mudou bastante em todos esses anos, por ser muito inquieta e estar sempre experimentando coisas novas, eu sempre tive essa vontade e acabei participando de algumas exposições coletivas, mas eu lembro que quando eu estava muito focada na arte com giz, eu já estava a fim de fazer uma exposição só de lettering com giz. E poderia ter feito, porque eu acho que toda vez que eu via as pessoas vendo o meu trabalho feito com giz, pessoalmente, a reação delas era muito diferente da internet, porque quando você vê o detalhe do giz, a textura de pertinho, é muito diferente de ver uma foto, né, online. Então eu já tinha essa vontade, mas essa exposição foi totalmente fora da curva, um outro lugar, né, um lugar mais de arte contemporânea, de expressividade, não de design, não de lettering. Então, eu sinto também que às vezes a gente vai deixando a vida acontecer, né? Então eu sinto que aconteceu no momento certo, do jeito que era para ser, comunicando o que eu queria comunicar nesse momento, né? São fases da vida e... Sim. E é delícia, né? É uma delícia. Sabe que tu falou uma coisa lá no início que eu sempre penso também. Eu gosto muito desse trabalho aqui que eu faço, porque eu faço gerar nas pessoas, principalmente nas pessoas que são convidadas, o sentimento de lembrar de coisas. E isso é muito legal, cara. Porque tu pega assim, tipo, a pessoa não é todo dia que tu senta e vou falar da minha vida. Cara, só ou na análise, quando tu começa a fazer uma análise, e mesmo assim são nos primeiros momentos, porque daí depois tu já, né, meio que o analista já sabe mais ou menos tua vida, tá, agora daqui em diante a gente vai trabalhar. Mas aqui não, aqui a gente acaba falando, a pessoa sai daqui pensando, puta, olha só, toda a minha vida, e tu falou uma coisa que é muito verdadeira. E eu queria deixar até registrado, que é assim, ó, a gente não nota o quanto caminhou às vezes. A gente fica preso no imediatismo, é que nem tu ir na academia, tu começar a ir na academia, cara, tu só vai ver resultado em ti daqui a 6 meses. Só que uma pessoa, daqui a 1 semana, 2 semanas, ela já vai olhar pra ti e vai dizer, puta, cara, tu deu uma afinada, porque ela tá olhando de fora. E a gente não olha de fora a nossa vida, a gente olha de dentro. Então, muitas vezes a gente já caminhou pra caramba e não interessa, todo mundo caminha. Mesmo que às vezes uns mais rápido, outros mais devagar, às vezes tu acha que tu tá parado no mesmo lugar há um tempão e tu não tá, tu tá andando, né? De repente não na velocidade, ou de repente tu não tem ninguém do teu lado ou coisas do teu lado pra te perceber que tu tá caminhando, isso acontece também. Tu não tem um ponto de referência pra saber que, né, tá sozinho às vezes. Enfim, mas eu queria te saber o seguinte, o ativismo pra ti surgiu quando, assim? Eu acho que deve ter sido desde sempre, mas ele floresceu e tu pensou assim, porra, preciso... Tá injusta essa coisa e eu acho que com minha arte, com meu, né, o que eu tenho pra falar, isso posso ajudar nisso.
Quando é que foi pra ti? Tu lembra de uma data específica ou uma coisa que foi acontecendo e tu foi te tornando uma ativista mais... Eu acho, como eu te falei, desde 2013, 2012, que acho que foi quando eu comecei a fazer mais essa caminhada autoral, assim, ainda fazia muito freela em agências de publicidade, inclusive até hoje, né, faço muitos trabalhos para publicidade, mas quando eu saí da agência que eu senti que eu estava fazendo mais coisas autorais e colocando mais a minha voz por aí, né, mesmo que fosse num pôster com uma frase motivacional, sabe? Acho que começou ali. Mas com o Criatipos, eu tive uma fase muito ativa com 3 amigos. Imagino que quem me conhece há mais tempo já conhece o Criatipos, que foi uma união entre mim, Sila Costa, Edilson Coan e Jackson Alves, em 2013. A gente começou e o Criatipos existe até hoje, mas hoje mais como um grupo de apoio no WhatsApp. Mas a gente vai sempre ser uma família, porque Mas como um canal de... um teledrama, né? Tipo, cara, eu tô mal, vou chorar. Porque cada um tá fazendo seus trampos, mas manda lá o que você acha disso, dá pra melhorar essa letra, enfim. Mas a gente teve uma fase muito ativa de pintura de murais também, com giz, com tinta, de 2013 a 2017, e um dos primeiros trabalhos que eu lembro que foi bem ativista nosso foi pintar uma rua aqui em Curitiba com a palavra bem grande, a frase "Uma cidade para todos". Então já era um lugar que eu estava reivindicando esse lugar dos corpos na cidade, né? Eu sou ciclista há muito tempo, tem 10 anos que eu pedalo de fixa, eu amo pedalar na cidade. Nossa, fixeira ainda. Já comprou a 2,90? Tem que comprar a 2,90, né, velho? Enquanto não vier... Mas, cara, sou, assim, muito ativista da bike. Sou muito envolvida com... Eu também, cara. Eu falo porque a bicicleta é o meu... Já fui bem mais, assim. Hoje eu ando um pouco menos, mas... não ando de fixa. Já andei, mas não é a minha. Mas eu digo... A bicicleta é uma coisa muito louca. Porque a bicicleta, ela é como se fosse, assim, ó... Um grito, né, cara, ela protesta por si só, né, porque ela é um veículo, uma coisa que não prejudica nada nem ninguém, só te ajuda pra caramba, ajuda todo mundo, e ela é tão posta de lado. Eu até moro numa cidade, eu acho que tu mora também numa cidade, que propicia isso, assim, tem bastante ciclovia por tudo, eu posso andar por tudo, né, com bicicleta. Mas eu sou de uma outra cidade, quando eu vim pra antes, hoje eu moro em Balneário Camboriú, mas eu nasci em Porto Alegre, que é uma cidade precária nesse sentido de ridículo, e me criei muito em Canoas, que é uma cidade ao lado ali. E, cara, Canoas, então, não existe. Tu anda no meio dos carros, entendeu? Então, eu gosto muito de bicicleta. Ciclismo, pra mim, é uma coisa... Não só por isso, mas eu gosto também do esporte. Eu acho que, como esporte, também eu acho uma coisa legal. Só tem coisa boa, né? Saúde, enfim. E eu acho legal também pensar a bicicleta como um dos principais canais de emancipação feminina, né? Quando as mulheres não podiam dirigir e começaram a se locomover de bike. Então, falo muito sobre essa vivência de um corpo feminino numa bike, no meio dos carros e enfrentando isso. Acho que Curitiba tem uma estrutura que já está ultrapassada, embora seja uma das cidades com mais incentivo à bicicleta, está longe de ser o ideal. Mas é isso, né? A gente continua ocupando, e quando a gente fez esse trabalho com Criatipos em 2014, 15, era sobre a implantação de uma ciclofaixa, né, numa rua, e a gente percebeu como isso também mudou a forma das pessoas interagirem com aquela rua, né? Começaram a pedalar mais na ciclofaixa, saíram da canaleta. Então, é muito necessário ter esse investimento público, né? Mas não, vamos combinar que não é do interesse, né? Porque não dá dinheiro, galera não compra carro, não vai gastar com gasolina, daí não é interesse. Dói o coração. Quando a gente começa a entrar nessa pilha aí, é triste. Cara, é muito chato. Mas então eu acho que essa coisa do ativismo, que foi a sua pergunta que gerou isso, acabou sendo parte muito integrante da minha vida em geral, porque é a minha vivência, é o que eu quero falar, é sobre o que eu quero viver, são os ideais de vida que eu gostaria de ter, e foi legal ver como isso foi vindo no meu trabalho naturalmente, né? E mesmo a exposição, como você perguntou, se já era uma vontade,
sempre foi uma vontade, mas acho que como tudo na minha vida, o ativismo, o dar aula, o fazer uma exposição, nunca foi tanto um planejamento muito, tipo, agora eu vou fazer isso. Eu acho que sempre foi muito, eu falo muito disso em aula, é muito importante você ouvir o que você tá afim de fazer, é até brega, né, tipo, ouça seu coração, mas cara, é tipo, é teu propósito de vida, e eu sinto que todas as vezes eu não sentia que eu estava preparada para encarar aquilo, para fazer um mural de tantos metros quadrados, para fazer uma exposição. Eu fui sempre com muito medo, né? Com muita insegurança. E depois que eu coloquei aquilo na rua, a segurança veio. Foi tipo assim, cara, eu sou capaz. Por isso que eu acho que é bem importante, principalmente, falar isso para quem está começando, para os alunos, assim, porque todo mundo passa por essa fase. Eu acho que, obviamente, depois que você faz algumas vezes, você tem mais segurança do que você está fazendo. Mas vai ter que sempre passar pelas primeiras vezes para quebrar essa barreira. E assim, quanto maior for o pico, mais rarefeito é o ar. Sim. Então, por exemplo, se tu tá... hoje tu é foda nisso, né? Só que se te chamarem, sei lá, pra fazer um mural da ONU, não sei aonde, com um monte de artista foda, tu vai sempre ter não é medo, mas é uma coisa assim, puta, será que eu... Não, mas eu já fiz outras coisas, eu sei que eu posso. O que acontece é que a tua musculatura da força de vamos lá, eu posso, é mais forte. No início, tua musculatura é nada, né? Tipo, volta aquela analogia da musculação mesmo, da academia, porque no início tu não fez nada, cara, tu não sabe direito como é, mas depois que tu começa a fazer... Não tem uma coisa que meu pai sempre me diz, que é o seguinte, ó, experiência não se compra em farmácia. Tu não compra experiência, tu não tem como a experiência é uma coisa que tu vai vivendo, e ela vai acrescentando na tua vida, e é isso, o lance é tu ir fazendo. Não adianta tu ficar estudando, não, eu vou fazer 10 cursos, eu vou fazer não sei o que, cara, se tu não for fazer, tu não vai ganhar experiência. Né? E é muito bom, cara, a experiência é animal, só que tu só vai ganhar ela quando tu for fazendo. E eu sinto... É o bônus de quem bota a cara e se, né, se expõe a fazer, né? Uma grande lição aí de toda essa caminhada, e que voltou assim muito forte nesse período de residência, e que eu acho que é muito o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente tem acesso à informação, conteúdo, 1000 cursos, e aí às vezes a gente fica tão preso no consumir a informação, consumir conhecimento, que você deixa de fazer. Então, na residência, as primeiras semanas, eu falei, cara, beleza, eu já consumi um monte de coisa, mais do que eu já tô consumindo há anos, tá na hora de, cara, botar pra fora. E às vezes a gente se trava quando chega ali naquela folha em branco, né? E muitas vezes, eu acho que muito influenciado pelas redes sociais hoje em dia, da perfeição, da entrega, né, desse imediatismo, a gente já quer acertar no primeiro traço que você soltar no papel. E, cara, não dá. Eu acho que vai passar por muitos traços horríveis, por muitos desenhos frustrados. A frustração, ela é muito parte do processo. E eu acho que não dá pra gente se travar, né? Eu me senti muitas vezes travada, principalmente por essa comparação que a gente entra, né? Ou por essa expectativa de já acertar no primeiro traço. Então, o fazer, a disciplina de todos os dias fazer um pouquinho e não esperar que esse pouco que você faz por dia seja já um resultado final, né? Esse insistir no erro, encontrar no erro um resultado que muitas vezes você vai se surpreender. Então, sair desse consumo, que eu acho que realmente a gente entrou num ritmo de consumo de conhecimento, achando que, não, agora eu sei. Mas, cara, na verdade a gente só sabe depois que coloca em prática, né? O fazer é que realmente... Depois que erra mesmo, né? Erra. E, Cris, como é que tu lida com essa questão da frustração que rola, né? Porque no design a gente tem um pouco menos de frustração comparado à arte, porque o design resolve um problema específico, no sentido assim de... eu tenho que fazer a marca de uma câmera digital. Bom, eu tenho um problema ali, tô vendo ele. E na arte... ela não resolve um problema, ela cria um, né, vamos dizer assim, porque é o problema de tu colocar pra fora uma ideia na qual vai rolar uma reflexão, na qual as pessoas vão olhar para aquilo e, puta, vai gerar um problema para as pessoas, né, conceitual até, né, e então isso é um pouco, é mais difícil, vamos dizer assim. Como é que tu lida com essa frustração, assim, de
criativa mesmo, porque eu acho que aí sim, cara, quando as pessoas falam, pô, eu tô com bloqueio criativo no design, eu fico, não, cara, no design é meio difícil ter um bloqueio criativo, porque é mais matemático, a coisa, mas artisticamente eu acho que é bem mais complexo, porque é uma coisa assim que preciso fazer uma exposição, a exposição é sobre tal coisa, só que é isso que tu não tem muito assim, não, agora eu vou resolver o problema, é difícil. Como é que tu lida com isso, assim? Apesar de tu ser designer, eu acho que isso aí te ajuda ou te dificulta. Porque tu sabe, né? Quando a ignorância é uma bênção, às vezes. Tu não saber que existe um processo por trás. Mas como é que tu lida com isso? Cara, eu acho que o design me atrapalhou muito nesse processo, né, da arte, justamente por pensar as coisas como ser uma solução de problema. Agora eu vou ter que resolver isso. E eu acho que a frustração também está muito ligada a uma própria expectativa criada e um excesso de controle das coisas. Porque a gente só se frustra quando você tem expectativa de chegar num lugar e a gente só se frustra quando a gente perde o controle de uma coisa que a gente acha que ou gostaria de ter. Então, eu falo que é muito sobre aceitação e, né, soltar do controle ou acreditar no processo também, né? Que eu acho que o que eu aprendi ali com o design é ferramentas para você chegar num lugar. Então, eu não sei qual é esse lugar que eu vou chegar. Às vezes no design você até sabe como atingir esse lugar, mas na arte não. Então eu tive que fazer o caminho contrário, né? Tipo, vou soltar, vou fazer umas experimentações. E realmente ali nessa residência eu senti que eu descobri muita coisa no erro. Muitas coisas. Por esse caminho não tá funcionando. Largava uma tela num canto e começava outra. Ou ia pro papel, ou fazia um recorte. E aí, de repente, num acidente, tava lá super concentrado num recorte de stencil e no resultado da tinta que passa pelo stencil. E no fim, o que virou a peça mais interessante foi o próprio recorte de stencil, né? E aí pegou esse recorte, reproduziu em outro lugar, utilizando as ferramentas de muralismo. Então um stencil que era pequeno, eu reproduzi esse resultado em grande formato. Então foi descobrir outros caminhos de exploração desse visual, né? Caminhos não tão óbvios. Obviamente, ali a minha caminhada no design ajudou em várias coisas e em outros momentos me travou pra caramba, porque eu tava esperando o resultado de design e super o controle do design que você tem, né? Vou controlar essa forma. E aí, quando você lida com a tinta, ou, vou fazer um escorrido aqui, mas eu quero que esse escorrido fique desse jeito. Eu já tô querendo controlar uma coisa. Sim, o orgânico, né? O design é difícil, assim, tu lidar com o orgânico, com a coisa que foge do teu controle mesmo, né? E a arte não tem isso. A arte é fazer. E, Cris, me diz uma coisa. Tu falou um pouquinho ali que tu trabalha com umas agências de publicidade, mas agora vamos falar de dinheiro, né? Que eu acho que é uma coisa que é o que bloqueia todo mundo, assim. De alguma maneira bloqueia. O dinheiro sempre bloqueia de alguma forma. Como é que ganha dinheiro, velho? No sentido de... Como é que se sustenta um criativo hoje nesse modelo, né? Que tu é uma muralista, tu é uma artista de verdade. Como é que foi pra ti nesse início? Como é que tu pulou essa fase? Pulou não, né? Mas como é que tu virou essa chave de tipo, cara, vou viver da minha arte, ou não vive ainda, ou tipo, cara, olha só, eu acho que tô nesse caminho, mas ainda tenho que fazer ali, pagar meus boletos fazendo propaganda de sabonete, que é a realidade da gente, não tem jeito, a gente adora e tudo mais, mas eu brinco até com os alunos, com as coisas, falo, cara... É muito bonito Behance, é muito bonito essa coisa assim, artística não, estética, visual, que tu olha para aquilo, super cases. Mas, cara, 90% do trabalho não é esse. O trabalho, ele é braçal, ele é PPT para cliente, cara. É isso aí. É o que paga as contas. Como é que tu lida com o dinheiro? Como é que é essa relação com ele? E como é que faz, assim, tu começar a trabalhar com isso, ou enfim, já faz um tempo, como é que tu gere esse teu lado? Super importante, né? Eu acho que é mais uma questão que a gente não é muito educado, né? Financeiramente. Nem um pouco, né? Exato. Na verdade, eu tô trabalhando como autônoma, independente. Eu tenho uma empresa desde 2011, que foi quando eu senti a necessidade de me estruturar para poder ter nota fiscal. Acho que é super importante você se profissionalizar. Mas aprendi muito no caminho. Várias vezes pensei em desistir, em voltar para a agência, que é muito mais fácil quando o salário pipoca lá no início e final do mês, né? Mas eu aprendi a me planejar. E hoje em dia eu vivo de uma mescla de design e arte. E
Eu acho que quando as pessoas chegam no meu portfólio já acham que eu vivo só da minha arte, mas, pra falar bem a verdade, quem trabalha com isso sabe que paga muito mal. Cara, pintar um mural grande, normalmente é muito difícil estar realmente dentro do valor que eu julgo que é o meu trabalho. Então eu faço uma mescla. Tô a fim de fazer esse trabalho? Vale pra mim? Né? Tipo, tá no limite? É uma mescla de tudo isso. Então, eu acho que a melhor dica é, pra quem quer trabalhar com isso, sentir que a pessoa que vai chegar no seu portfólio, ela vai entender que é aquilo que você faz. Então, hoje eu sinto que eu tô num lugar de privilégio, porque chegam propostas muito legais, e eu posso filtrar, posso escolher o que eu quero fazer. Mas eu acho que essa apresentação é muito importante. Óbvio que hoje a gente tem tanta visibilidade e competitividade na internet, e aí se tá faltando, não tô conseguindo chegar onde eu quero, prospecção. Então são várias ferramentas que você tem que juntar para poder, né, fazer o seu planejamento e pagar suas contas no final do mês. Eu tinha um curso antes da pandemia, que eu tô querendo voltar agora no ano que vem, que para além da técnica do lettering, o terceiro módulo era pensar o seu financeiro, né? Como que você planeja, como que você calcula o valor da sua hora, o valor do metro quadrado, o produto que você entrega. Não é só a sua, né? Tipo, mas eu investi tanto de material, eu posso cobrar só 50% disso. Não é só o marginal, né? Só o custo marginal, assim, só o que tu gastou. É o que aquilo ali agregou, né? O que gerou aquilo ali para quem tudo é que você tem, que você investe no dia a dia, né? Para ter um computador, para pagar lá o pacote da Adobe. Eu ouvi até você falando num podcast com a Michelle, né, da Ubuntu, sobre isso. É importantíssimo esse planejamento e a gente não é educado para isso. Então eu aprendi muito na marra. E por sorte, assim, fiz muito networking. Então, trabalhando algum tempo em agência, atuando em várias áreas, assim, eu sinto que as pessoas, obviamente, começaram a conhecer meu trabalho. A Cris é especialista em lettering, então já me procura por isso. Mas no início eu tive que fazer vários trabalhos, assim, que eu não estava a fim de fazer, né? Hoje em dia eu só faço esses trabalhos se a grana for muito boa, que daí compensa no final do mês ali, fechamento de contas. Do caixa. Mas ainda é uma mescla. E é louco, pra mim né? ainda é uma mescla. E assim, ó, eu acho que sempre será uma mescla de alguma forma, de algum jeito, assim, acho que todo mundo tem isso, só acho que o que vai misturando vai diminuindo as quantidades, né? Então, de repente publicidade é uma parada que tu vai diminuindo um pouco, porque, cara, é um trabalho meio plastificado, é difícil de... Mas uma coisa que tu falou que eu acho que eu fiz muito bem, faço muito bem isso também, é ver as oportunidades. Então, tipo, por exemplo, cara, hoje eu estou construindo uma nova carreira, que eu acredito ser, que é uma carreira de comunicadora, que eu quero, gosto disso, de entrevistar, gosto de apresentar, gosto de fazer conteúdo, entendeu? E é uma carreira nova para mim, porque eu trabalho com criação e tudo mais há 20 anos, só que com isso fazem, sei lá, 2, 3 anos para cá, né? Então, nesse momento da minha vida, eu estou aceitando qualquer coisa que me convidem pra, tipo assim, velho, Léo, vamos lá, esses dias eu fui no interior, não sei de onde, porque me chamaram pra fazer uma palestra lá, sobre produção de conteúdo, não sei o que. Cara, vamos. Entrei num ônibus, assim, ó, eu de noite, viajando de noite, porque, né, e pensando assim, cara, o que eu tô me sujeitando, né, nesse sentido, assim, mas pensando positivamente, não me achando, não, pensando assim, olha só que louco, né, cara, eu tô aqui num ônibus rodando, parei na beira de uma estrada, coisa arada, pensando assim, por que tu tá fazendo isso, né? E eu me respondi na hora, não, cara, tu tá fazendo isso porque é uma oportunidade. É uma oportunidade que agora tu tem de fazer, né, ser conhecido em pequenos lugarzinhos, e vai indo, vai construindo. Depois de um bom tempo lá adiante, sim, daí tu vai dizer, não, olha só, cara, eu não vou poder ir de ônibus pra ir, entendeu? Não tem um aeroporto perto, aí, pagar uma aérea facilita pra mim, não sei o quê. Tu vai melhorando o teu processo, assim como tu tem um portfólio que no início tu vai pegar trabalho meio ruim, de cliente ruim, só que tu só vai pegar cliente ruim porque tu tá naquele momento, cara. E tu só vai saber que é ruim também. Inclusive foi maravilhosa a palestra, foi tudo certo, né? Eu tô só dizendo que a gente... É que essa é a parte que não tá lá no Instagram, né? Não tá no Instagram, não tá no... mas o cara... Não tá, velho, é assim. Quanta noite, quanta coisa que tu fica, se quebrando a cabeça, isso não tá, né? Enfim. E
E Cris, me diz uma coisa sobre a questão de ser brasileira e a questão Brasil versus mundo pra arte, assim, né? Como é que tu enxerga isso? Tu fez uma residência com outras pessoas, eu acho, né? Ou já tinha pessoas internacionais ou não? Mas enfim, como é que é a tua visão que tu tem hoje do Brasil versus o mercado mundial, assim, né? Versus outros países, como é que eles enxergam isso? O que tu vê de diferente no nosso? Tu vê de déficits aqui que tem? Como é que tu enxerga essa relação? Olha, eu acho que não é tão diferente assim, embora exista muito essa idealização de que lá fora as coisas acontecem mais, ou a arte é mais valorizada. Não necessariamente. Eu acho que de valorização são coisas similares, alguns lugares sim, valorizam mais, mas eu acho que tem muito a ver com propostas de governo, né? Eu acho que a gente perdeu muito no último governo, agora tá voltando a ter mais editais. Sim, a gente precisa de políticas que incentivem mais a arte. Cara, a Ancine foi... Eu sei porque eu falo da Ancine. Cara, uma merda. Tipo, acabou a empresa, tá ligado? Todo mundo, uma galera, os amigos meus trabalhavam muito com Ancine, Acabou, velho. Ah, não, porque dinheiro de... É arte... Meu, as pessoas não entendem que a sociedade, ela é feita através da arte. Não existe sociedade sem arte. Nunca existiu na era do homem, nem moderna. Se tu pegar a época do homem antes de ser a época moderna, antes da... Existia arte, sempre existiu arte. Enfim, desculpa, eu só dei essa desabafada. Tu falou do governo, fiquei... eu acho que é uma questão. É isso. Querendo ou não, as políticas públicas, elas possibilitam muitas coisas. Além da política pública, iniciativas privadas também são muito importantes e permitem que isso seja, mas eu acho que a valorização ela está no pouco a pouco e principalmente até parte muito da gente, o quanto a gente se posiciona e valoriza o nosso próprio trabalho, né? Mas eu acho que com as experiências que eu tive fora, eu pude perceber o quanto artistas fora sofrem mais ou menos as mesmas questões que a gente. As oportunidades também não são tão diferentes, não é tão fácil, a coisa não cai assim do céu. Existe em alguns lugares uma valorização um pouco mais, né, voltada para a arte, um olhar mais carinhoso, mais específico. Mas, cara, o Brasil é muito rico, né? E a gente sabe, a maioria das pessoas sabe o valor da arte, mas muitas vezes não quer pagar por ela. Eu acho que esse é o... Porque vê muito a arte como um hobby. Ou, essa pessoa gosta de fazer isso. Ela não precisa ser paga pra isso. Então, eu acho que é mais nesse lugar, né? Pra te ver, né? Mas é uma construção. O brasileiro gosta do gato, o brasileiro gosta do jeitinho, E como o brasileiro tem essa mania, cara, de achar que tudo tem que ser de graça, que tudo tem que ser de graça, cara. Se tu chegar numa pizzaria e tiver um couvert lá, o cara vai ficar puto que vai ter que pagar o couvert, tá ligado? Todo mundo quer consumir cultura, mas ninguém quer pagar por ela. Pagar a cultura, exatamente. Isso eu acho que em outros países é muito melhor. Em outros não, alguns países, né? Tipo, por exemplo, a Europa, assim. É que lá é meio berço, tem muita já cultura de muitos anos, né? De muitos anos, muitos artistas, muita gente que já passou, muito museu legal, O Brasil também tem, mas é diferente, eu acho. Né? Depende do lugar que você vai. Também. Eu acho que eu sinto nos lugares que é a mesma coisa. Varia muito, mas tem esse olhar mais para a entrega da arte. É que eu acho que também a Europa em si tem muita estrutura para entrega de conteúdo de graça, né? Até museus, assim, enfim, propostas. Mas isso tem a ver com o governo. Então, eu acho que... uma coisa que eu comecei a perceber também é que é o seguinte, a gente se culpa muito por não conseguir fazer tudo, nós como sociedade, né? Sem o governo, vamos dizer assim. Não, nós temos que fazer e tal. Só que é o seguinte, cara, tem muita coisa que a gente não consegue fazer. Tem coisa que não tem jeito, que tem que ser o governo, cara. Que nem a gente tenta, vamos tentar resolver a fome no Brasil. Eu fico louco com a fome. A fome, pra mim, é o que me pega. Né? Eu parar pra pensar que existe agora uma pessoa com fome. Fome é uma coisa que não tem o que tu fazer. Não tem, velho. Fome é foda. Como é que eu vou acabar com a fome? Tudo bem, tu pode ter um projeto social de ajudar umas marmitas e tal. Claro que deve se fazer isso, eu acho que isso é legal. Só que quem tem que resolver esse problema é o governo, cara. Certeza. É o sistema maior, a gente não tem ferramenta, a gente não tem dinheiro, a gente não tem poder pra fazer isso. Eu não tenho como juntar, e existem ONGs muito foda que fazem isso, de juntar uma galera pra resolver um problema.
Mas eu acho que não é o papel nosso, né? E é uma merda isso, porque daí tu vai falar que é uma coisa que é do governo, daí tu vai ficar sempre pensando que o governo vai ter que resolver teu problema. É tipo um paradoxo, né? É um dilema, assim, que assola todo mundo que tem um pouquinho de... Sabe? Melhor. Eu acho que é isso, é criar essa consciência, né, de que, óbvio, a gente precisa que o governo promova essas coisas. Como que a gente chega lá? Votando, se informando, fazendo parte. E para além disso, eu acho que isso eu posso trazer para minha vivência, né? Para além disso, como que eu posso fazer a diferença onde eu vejo que o governo, né, que vai levar sei lá quantos anos para isso acontecer. Então, eu não sei se você chegou a conhecer um dos projetos que eu tenho, que é o Lute Todos os Dias. Eu vou admitir que não, eu poderia dizer que sim. Ai, que lindo. Tem camiseta? É um calendário. Tem caneca? Tem... Eu gosto de merchandising. Não, mas é um calendário, ó, esse é o de 2023. Cara. Já tem pra vender? Onde isso? A gente tá fazendo de 2024. É um calendário que ele tá indo pra 8ª edição. E todo ano eu convido 12 mulheres para fazer parte. Ele tem um stencil que as meninas podem, tipo, tirar e levar pra rua, né? Ou fazer em casa que mesmo. Legal, velho. Mas a ideia é, todo ano eu convido 12 mulheres, né? Já passaram mais de 80 mulheres pelo calendário. E todo o lucro dele é doado para instituições. Então, beleza, o governo não pode fazer, mas o que eu posso fazer com a minha vivência e a minha passagem no mundo? Isso é legado, então, isso. É o projeto Xodó. A gente tem um apoio de gráfica, nos últimos 3 anos tornou mais possível por conta desse patrocínio da Ótima. Mas, cara, o calendário é mais um fruto da minha caminhada de designer, porque eu pensei ele para ser reaproveitável. Então você pode destacar ele aqui. Tá bem ruim a minha luz. Não, mas dá pra ver. Ele tem um picote. Ele aqui, e aí você enquadra essas artes. As 12 artes são emolduráveis. E aí atrás eu sempre trago datas importantes para o feminismo. Sim, tu não pegou do Google, vou pegar ali dia do não sei o que, nada a ver, né? Então, tem as luas, aí sempre tem um resuminho de cada artista que participou. Então, cara, esse calendário pra mim é a forma que eu achei de contribuir para o mundo, as coisas que eu acho que faltam acontecer. Não, o governo precisa criar políticas públicas para mulheres, precisa. Estamos aí lutando, vou lá votar, vou fazer minha parte, vou me informar. Inclusive tem uma mulherada forte agora na política. Eu vi umas discussões, meu Deus do céu, coisa boa. Eu sou assim... defensor das mulheres, já falei 1000 vezes aqui, que é real, cara, pô, a mulher brigando, botando o dedo na cara dos caras lá, e coisa boa ter gente, velho, assim, coisa boa. E aí que tem uma coisa que tu falou também, que eu acho que também que é isso, a gente tem que se envolver um pouco mais, porque não adianta nada, tu vai lá, vota e esquece, daqui a 4 anos só tu volta, não, pois é, porque isso, que aquilo. Parar de ficar nessa polarização de presidente, pra começar, porque não é só o presidente que manda nessa história, inclusive é os que menos mandam, na real, o presidente, né? Se tu pegar lá, quem é o vereador da tua cidade, velho? O cara que tá aqui, ó, resolvendo o problema do teu buraco na tua rua aí. Tu não sabe, eu não sei, né? Enfim, nós temos que se politicar mais. Eu acho que todos nós temos que ter isso. E fazer isso aí, cara. Fazer essas iniciativas privadas, assim, ser foda, tá ligado? Fazer acontecer, sabe? Tu conhece por acaso a Tereza Bettinardi? Sim, maravilhosa, né? Cara, eu ia falar, tu falando disso aí, tu é muito, assim, parecido com a Tereza nesse sentido de fazer, cara, de engajar, de querer. Ela participou já desse calendário também. Maravilhosa, queria mandar um beijo pra ela. Ela é minha parceira, assim, de verdade, de empreendedorismo aí, que nós estamos tentando de tudo quanto é forma. Eu ajudo o que posso lá no Clube do Livro, sou fã do Clube do Livro. Eu sou um sócio assim, de coração, né, de verdade, assim. E a Tereza faz um trabalho muito incrível também, assim, focado, pensando nas mulheres. Inclusive, a gente ela tá trazendo um livro agora da esqueci o nome, cara. Corita. Ai, me pegou. Corita. Da freira. É uma freira que era designer, velho. Tá ligado? Artista e designer. Uma freira, Coreta Quente. A Tereza vai me matar, velho. Que eu não sei o nome do troço nesse momento aqui. Pera aí. Coreta... Não, eu vou ter que falar direitinho, Tereza. Desculpa, mas é que... Corita Quente, por favor. A Corita. Que era uma freira, designer foda, nos anos 60, lá na Califórnia.
Então, vai vir um livro do Clube do Livro, né? Inclusive, o Clube do Livro lança livros que tem muito a ver. Então, teve primeiro Inimigos eu tenho todos os livros ali. O Imprecariado também. O Imprecariado não é tão de a ver com o feminino, mas o primeiro, a Inimiga dos Livros, é sobre isso. E eu acho que a gente tem que falar disso, cara. Tem que falar mais, entendeu? Inclusive, eu vou fazer uma série no YouTube agora de... Eu comprei um livro maravilhoso chamado A História do Design, que é desse tamanho, assim, que é toda a história do design. E eu tava conversando com a Tereza, ela disse, Léo, tu sabia que esse livro é muito legal, mas tem várias coisas aí que não fala. Então, tipo assim, teve várias mulheres no meio do caminho, sei lá, falam de Gutenberg, que inventou a prensa, mas não falam de uma mulher lá que tava lá também fazendo uma parada muito parecida. Então, essa história também precisa ser reescrita, porque ela é vista do olhar de um branco homem, né, tipo, que escreveu. É louco, meu. A gente tá vivendo um momento muito... É um processo, né? Eu vejo até como a própria experiência do calendário. Eu comecei com ele, no início eram 4 ilustradoras, depois 6, depois consegui juntar 12. E aí nas primeiras só tinha mulher branca, só tinha pessoas aqui de Curitiba. Aí nos próximos comecei, acho que talvez eu possa, né, trazer umas mulheres negras. Nossa, aprendi pra caralho, assim, sabe? Porque a gente vai... Até no Sul, né? A nossa vivência ela é muito limitada, a gente não chega em alguns lugares. E aí agora a gente tem pessoas trans, não binárias participando do calendário. É um aprendizado. E aí não sou eu que vou falar por essas pessoas. Muitas vezes fiquei insegura, né? Mas aí não sei falar sobre isso. Cara, deixa a pessoa falar. Então eu não preciso representar alguém que eu não sei qual é a vivência dessa pessoa. E não tem como saber. Então, é isso. E aí esse calendário é muito massa porque me trouxe muito aprendizado, muita troca, é uma construção conjunta, todo mundo que chega tá a fim de construir, porque vê que isso é necessário. E aí, beleza, a gente não precisa ficar esperando o governo fazer um negócio pela gente, mas aí o que eu tô fazendo aqui na minha bolha, ou as pessoas que eu consigo atingir, né? O próprio calendário tá possibilitando continuar o projeto com as vendas que a gente faz, além das doações, continua o projeto e todo ano eu faço uma oficina gratuita. Então, é a minha proposta de levar conhecimento, né, de graça, de levar informação para quem compra esse calendário, para quem recebe de presente. Então, é um projeto assim que eu tenho muito orgulho de ter colocado na rua, que todo ano é um investimento de energia e tempo, mas, cara, quando eu vejo a potência que é e aonde ele chega e o tanto, sabe... vale a pena. É gratificante. É pensar o que eu faço com o meu privilégio, né? Exato. O que eu faço com o conhecimento que eu adquiri em design. Então, eu acho que é mais nesse sentido mesmo. E ajudar os outros é a melhor coisa que existe no mundo, cara. É uma coisa até... pode ser totalmente egoísta isso, inclusive. Inclusive é egoísta. Quando tu faz isso pra alguém, é o teu ego, né? Que fiz alguém. Mas não interessa, meu. Seja egoísta sim, então. Vá ajudando as outras pessoas, né? Mesmo que isso aí alimente teu... Enfim. Mas me diz uma coisa, como é que faz para... Tem já esse calendário? Me interessei muito por esse calendário. Tem esse calendário próximo, 2024? Já dá para vender? Ele tá em produção agora. A gente vai lançar uma pré-venda nos próximos dias. Vai ser no site da Ótima. Mas para acompanhar tudo do calendário pelo Instagram, é Lute Todos os Dias. lute.todos.os.dias. Mas é o nome do projeto mesmo, a gente vai divulgando por ali, às vezes eu divulgo no meu Instagram também, né, Cris Pagnoncelli. Mas ainda estamos nesse processo, correndo contra o tempo, porque final de ano é sempre aquela loucura. As gráficas já estão tudo fechadas, né? Total. Ô, Cris, me diz uma coisa, para as pessoas que estão começando hoje, tem muita gente que é ilustradora, tem muita gente que é designer também, mas que viu que design não é só... que é mais artístico, assim. Quais são as dicas que tu dá, assim, que tu aprendeu um pouco? Eu sei que não existe atalho, a gente sabe que não tem segredo nenhum, que é trabalho forte, vambora, mas o que tu aprendeu um pouco que atalha um pouco os caminhos, assim, que tu pensa, putz, isso aqui eu errei bastante e eu não erraria mais? Pergunta difícil, acho que eu já respondi ela de forma mais fácil, mas... Sim, era mais ingênuo antigamente de responder. Não, era mais fácil. Hoje em dia tu já vê que não, peraí. Eu acho que não tem caminho curto, né? Eu acho que não ter medo de experimentar talvez seja a melhor dica que eu possa dar, porque eu fiz muito curso, eu experimentei muita coisa, e eu acho que quando você experimenta e você se propõe a desbravar,
você entende o que você não quer. E muitas vezes, se você não sabe o que quer, pelo menos saiba o que você não quer. O que eu não quis me guiou para caminhos melhores. Eu acho que esse foi o principal... principal motivador, assim, pra saber, cara, trabalhar em agência não é o que eu quero. Tô criando lixo, tô trabalhando para cliente que eu não gosto. Beleza, que às vezes você não tem essa escolha. Eu passei 3 anos já a fim de cair fora de agência. Eu trabalhava na agência durante o dia, à noite eu tava ilustrando em casa. Então é tipo assim, o que eu quero, o que faz sentido para mim, né? Não deixar de lado de fazer os teus projetos pessoais. A maioria dos projetos comissionados que começaram a vir para mim quando eu comecei eram a partir de projetos pessoais. Então, assim, eu estava lá trabalhando na agência, fazendo minha graninha para daí poder fazer essa pós fora. Mas colocando no meu portfólio as ilustrações que eram pessoais, não colocando o que eu fazia na agência. Então, é um pouco de pensar, assim, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? Quais são os meios que eu preciso fazer acontecer, eu preciso trabalhar ali para ganhar o dinheiro para pagar as contas, mas qual que vai ser a minha estratégia para chegar onde eu quero? E entender que isso não é de um dia para o outro, né? De um ano para o outro, é uma construção, né? Inclusive, o próprio portfólio é uma construção. Se você fizer um trabalho massa por ano, em 5 anos você tem 5 trabalhos que, né? Não, tu falou tudo, cara. E cuidem o dinheiro, porque assim, ó, às vezes tu fica 10 anos trabalhando pelo dinheiro, e daí tu vai olhar pro teu portfólio, tu não tem porra nenhuma pra botar no teu portfólio. Tu só fez trabalho pelo dinheiro. E às vezes dinheiro é assim, deu 20 mil reais, chutando o número. Só que era um monte de peça, que é tudo sem pé nem cabeça, que eram umas peças que tu não tem como montar um troço, assim, puta, isso aqui foi uma coisa legal que eu fiz. Foi braçal, foi um trabalho que não teve criação, assim, né? E cuidem isso, porque é muito fácil tu te iludir pelo dinheiro, sabe? A agência tá pagando bem, e eles pagam bem em alguns momentos, assim, né? Quando tu começa a se tornar uma pessoa mais chave. E daí tu fica preso naquilo ali, daí tu vai olhar pro teu portfólio, e a única coisa, tem 2 coisas que eu acho que um criativo tem na vida. É o portfólio e networking. São as 2 coisas que, cara, a agência te possibilita isso, eu acho que é legal te dar networking, né? Só que o portfólio muitas vezes fica de fora. E às vezes a gente troca o dinheiro por isso. E que nem tu disse, às vezes, porra, trabalhar em casa, fazendo o teu trabalho ali que é autoral ou que é um trabalho fictício, um trabalho que tu... Pô, quero trabalhar pra cosmético, vou fazer um trabalho eu mesmo aqui, vou inventar uma marca, vou fazer... Vale muito mais, que vai te abrir umas portas muito mais foda do que esse trabalho que te paga, né? E não necessariamente tu precisa ficar esperando o cliente também, né, Cris? Assim, esperando, eu vou esperar que vai vir um cliente bom. Não vai, velho. Às vezes não vai. Um monte de gente passou aqui e disse o seguinte, cara, eu peixei um trabalho porque eu fiz um trabalho fictício, eu fiz um trabalho de graça pra alguém, e aquele trabalho, que a gente falou dos murais, pô, hoje em dia tu aceita uns murais aí que, de repente, se tu botar na ponta do papel, não paga as contas que tu fez, velho. Né? Tipo, não paga, assim, tu ganhou um dinheiro ali, mas o tempo que tu ficou lá, todo deslocamento e tudo mais, não pagou. Mas te deu uma notoriedade, te deu um trabalho. Tu vai dizer assim, pô, que nem o Doméstica, por exemplo, nós estávamos falando da Doméstica, né? Às vezes, financeiramente, não é a melhor coisa do mundo, mas estrategicamente é muito foda. Tu conheceu mais pessoas, as pessoas te conhecem, e assim vai indo, tu vai construindo a tua vida. Não tem uma mágica. Eu fico muito puto com a galera dos gurus da internet que... tu vai ganhar 10 mil do dia pra noite, como virar um artista, não sei o quê. Cara, tu não vai, velho. É difícil, é uma coisa trabalhosa. E principalmente, ligando a uma coisa que tu falou lá atrás, que eu gosto também de lembrar, que assim, ó, não sei por que todas as profissões, engenheiro, advogado, médico, todo mundo, levam puta tempo pra atingir uma maturidade na profissão. Por que no design, na criatividade é diferente? Por que tu acha que tu vai ganhar rios de dinheiro do dia pra noite, ou tu já vai ser um pica do dia pra noite? Não vai ser, cara. Tudo leva tempo, né? A vida leva tempo. Tem jeito. É uma construção diária, não dá pra desistir, assim. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que tá ainda mais difícil isso, porque eu sinto que eu comecei no Instagram, que foi aonde eu atingi mais pessoas organicamente 8 anos atrás. Hoje em dia é muito desmotivador estar ali, né? Eu uso o Instagram hoje de uma forma que nem é, digamos assim, a ideal do que ele se transformou.
Mas eu uso o Instagram como um portfólio. Quem chega no meu perfil já, né, consegue revisitar ali. E até você falou, né, dessa coisa da gente estar aqui conversando e revisitar a nossa história. Eu deixo no meu Instagram exatamente como ele tá, como eu usei em cada época. Então, dá para ver a transformação do Instagram ali. E às vezes eu gosto até de olhar ali como um álbum de fotos de recordação, porque me lembra muito da minha trajetória. E como o ativismo tá muito ali, né? Quando eu ia pra rua também, nas marchas das mulheres e tudo mais. Como o meu trabalho ele se transformou a partir dali. Como ele cresce aos poucos. O próprio calendário, ele é um exemplo disso, porque o primeiro calendário, eu vou até mostrar aqui, porque o processo o primeiro calendário foi desse tamanho. Sim, pequeno. A4. Aí depois o próximo... Ó, aí já ganhou. Mudou de formato. Nem usava o lettering na capa. A partir de 2019 que eu comecei a colocar o nome do projeto na capa. Então, o projeto ele foi mudando. Tem muita coisa que, cara, não precisa esperar você ter o projeto perfeito para começar. Esse projeto começou de um jeito, ele se transformou e chegou no que é hoje, que, né, com um patrocínio de gráfica, consegue ter muito mais estrutura, consegue ter um aero, consegue ter um stencil na capa. Então, o negócio é começar, né, e ver que essa transformação, esse aprendizado faz parte da caminhada e é isso. E assim, né, Cris? 2017 estava de um jeito e agora tá de outro. Daqui a 5 anos tu vai olhar pra trás e tu vai olhar tu vai olhar essa gravação e vai dizer, pô, olha lá como é que era o calendário daquele dia. E agora tu já tá em outro nível. É sempre assim. É uma coisa que não tem chegar em lugar nenhum. Isso eu ouvi de um criativo foda, que é o André Matarazzo. Ele passou por aqui. Eu gosto muito dele, um cara de publicidade, assim. Ele falou uma coisa, cara, eu quando... No início da minha carreira eu achava que eu ia alcançar lá, né, o topo. Daí, tipo, fui, cheguei no topo, mas não tinha topo. Aí eu fui indo. Cara, eu descobri que não tem topo, nunca tem topo. Que é tipo, tu vai caminhando, velho. Vai caminhando, vai se transformando. Coisas que tu achava legal, tu não deixa de achar. Né? O teu trabalho, tu só chegou nesse nível do calendário, tu não chegaria nesse nível do... Cara, é um processo. Cada ano eu penso, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso adicionar, né? Então, e óbvio que todo trabalho coletivo, porque eu conto com a ajuda de algumas mulheres aqui também, né? Para produção, para revisão. É um trabalho que não dá para fazer sozinha. Então, se todas essas artistas não topassem doar o trabalho delas para estar nesse calendário, então é feito por uma causa, todo mundo acredita nela. E tem muita gente que quer, né, tipo, fica ansiosa pelo próximo ano para ver se vai poder participar. É muito legal, assim, tipo, vai criando uma comunidade, né? Eu acho que essa comunidade, essa caminhada coletiva é muito importante, assim como eu comentei do Criatipos. Se eu não tivesse lá conhecido essas 3 pessoas que são super especiais para mim hoje, eu não estaria onde eu tô no mundo do lettering, porque foram os meus principais professores. Então, networking, né, as pessoas as conexões que a gente cria no caminho, elas são muito importantes para onde a gente, né, tá hoje, aonde a gente quer chegar. Totalmente. Cris, querida, muito obrigado pelo esse papo, cara. Tu é uma pessoa muito, massa demais conhecer tua história um pouco e inspirar de verdade, assim, ver que é possível, ver que, cara, todo mundo é pessoa, né, todo mundo é gente, assim, não tem ninguém de outro mundo, mas que tenha persistência. Eu acho que essa é a palavra, Sim. cara. Palavra persistência, velho. Seguir fazendo. Não tem, eu acho que hoje as pessoas, elas desistem no meio, assim, sabe? Às vezes tu tá passando por uma situação difícil e, putz, não vou conseguir. Não tô falando aqui, claro, tem recortes da vida que não sei o que comer, tu vai ter que optar por fazer outra coisa, beleza. Mas a grande maioria desiste no meio, cara, deixa de fazer. E não tem jeito, é tempo, velho, tempo. E tu é uma pessoa que prova isso, assim, né, que começou a fazer, e tem talento, obviamente, e daí o talento se desenvolve, né. Não é só talento, né, aí que tá, não é só o talento, né, é a persistência. Palavras finais para nossa audiência. Já que você falou de talento, eu acho que é bem isso, não é ter talento, é dedicação. Tem uma frase que eu sempre usei nos cursos que é: criatividade, ela não é um dom, ela é um modo de operação. É você entender que todo dia você faz um pouquinho, em 10 dias, em 10 meses, em 10 anos, você chega num outro lugar.
Cara, palavras finais é te agradecer por esse espaço, agradecer por poder contar um pouquinho da minha história, convidar as pessoas para conhecer principalmente esse projeto do Lute Todos os Dias, que ele só tá onde tá pelo apoio. A gente disponibiliza ele por um valor super acessível, vai ser R$ 59,90, mesmo valor dos últimos anos. É um projeto super importante para a comunidade, para levar a voz do feminismo além, e que ele depende do apoio das pessoas para, né, tipo, não consegue comprar, divulga o projeto, já tá muito massa. Mas compre também, porque só de divulgação a gente não vive, tá ligado? Não, fica tranquilo, pode contar comigo, eu vou comprar e vou divulgar, vou botar aqui vou botar o arroba e tudo mais, enfim, todos os endereços das coisas, se você quiser comprar, vai estar aqui embaixo também. Gente, obrigado por você que tá participando aqui com a gente também. Não é ao vivo, né? Ao vivo tá só eu e a Cris, mas você que tá escutando isso, muito obrigado mais uma vez. Peço que você deixe um like, um joinha, um comentário, qualquer coisa que possa ajudar aí, alguns centavos digitais que não custa nada. Cris, obrigado mais uma vez. Tu é uma mulher muito forte, muito talentosa, incrível. E, cara, vida longa à arte, vida longa ao trabalho de todo mundo aí, que os artistas, de um modo geral, que a arte tome conta das pessoas e em uma sociedade cada vez que tenha mais arte, ela é mais... Não é igual, eu ia dizer, mas assim, acho que ela tem mais consciência, sabe? Eu acho que é uma maneira da gente conscientizar, assim, as pessoas e elas se tornarem mais sensíveis ao problema do outro, enfim, né? Uma sociedade mais sofisticada. É isso. Obrigado de coração vocês, todo mundo, e a gente se vê na próxima aí. Cris, não sai, tá? Só pra dar o upload ali. Tá bom. Bom, galera, obrigada. Beijo no coração de todo mundo.